Aí, show de bola. Bom, então, pessoal, acho que está na hora, né, da nossa sessão aqui, formalmente. A Nájila não está nos escutando. Nízia, tu me escuta, né? Naldeir também. Sim. Uhum. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui para a Nájila. Mas, então tá bem. Agora, formalmente, então, né, boas-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Diego, né? Estou como professor na Attus Educação, que é uma universidade do Rio Grande do Sul, que tem unidades na cidade de Passo Fundo, né? Que é a sede, e também em Porto Alegre. A Attus, por coincidência, está completando hoje 20 anos. Então, saindo daqui, a gente já vai para um evento de comemoração lá com o MC Daniel. Então, vai ter uma festa bem legal lá. Esperamos aí, né, chegar com boas discussões, inclusive do artigo aí para trocar com o pessoal depois. Mas fico bem feliz aqui de estar com vocês, né, pessoal, e de conhecê-los também. Então, vou fazer o papel hoje de moderador aqui da sessão, tá bem? E aí gostaria então de só trazer algumas orientações aqui para que elas possam guiar então a nossa discussão a seguir. Então, cada um de nós, apresentadores, temos 8 minutos para apresentar os nossos artigos, né? Ou então para que seja o tempo aí do vídeo ali, como a gente comentou antes, né? Então, vamos passar aí o vídeo do Naldeir, né? Nízia concordou também em fazer uma apresentação ao vivo, né, Nízia? Eu também prefiro, se possível, aí eu acho que pode ser, né, do nosso artigo aqui, uma forma melhor de interação, né? Então, acho que os dois formatos são válidos, né? E aí a gente procede dessa forma. Depois dos 8 minutos, nós teremos 8 minutos de discussão para cada um dos artigos e, por fim, até 22 minutos também para um fechamento da sessão. Então, Nájila, tu já consegue nos escutar? Vamos ver se a Nájila está nos Não, escutando agora. consigo sim. Agora sim. Maravilha. Consigo sim, professor. Nájila, E ótimo. Tu consegue nos ajudar, então, no controle do tempo, e veicular depois o vídeo do Naldeir? Perfeito, maravilha. sim, consigo Então, esse controle. Já ótimo, retornando agora. obrigado. Maravilha. Então, antes de a gente começar, já que eu me apresentei aí, também gostaria de convidá-los a se apresentar aí rapidinho, pode ser? Fazer uma rodadinha breve de Sim, apresentação? Então, por favor, vai lá, uhum. Naldeir. Certo. Meu nome é Aldeir Santos Vieira, sou professor aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, no Mucuri, no campus avançado do Mucuri, em Teófilo Otoni. E minha formação foi em administração de SOSA e doutorado na UFMG. E trabalho aqui na área de inovação social e associativismo, redes, né, de organizações sociais, mas no campo da área de gestão social mesmo. Perfeito, maravilha, obrigado, Naldeir. Nízia? Meu nome é Nízia, eu sou de Lavras, sul de Minas, sou estudante de doutorado da UFLA, Universidade Federal de Lavras, né, estou no meu segundo ano de doutorado e atualmente estou dedicada à pesquisa, ao doutorado, e a minha linha de pesquisa é inovação estratégica, né, a linha ela chama Marketing e Inovação Estratégica, mas aí eu estou mais voltado para essa inovação estratégica, ecossistemas, startups, e aí eu venho pesquisando sobre isso. Perfeito, obrigado, Nízia. Nájila? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Nájila, sou estudante de mestrado pelo Profenit, campus na Universidade Federal
do Ceará, no IFCE, e recebi o convite dos professores para estar aqui ajudando, assessorando e para ter também essa troca que é muito rica, né? Perfeito, muito obrigado, Nájila. Agora eu vou dar as boas-vindas, né? A professora Janaína Ruffoni está nos acompanhando aqui. Professora Janaína, tudo bem? Oi, boa tarde. Cheguei um pouquinho atrasada aqui, mas consegui chegar. Tudo bem. Imagina, bem tranquilo. Professora Janaína, a gente está fazendo, antes de começar aqui, uma breve rodada de apresentação. Então, né, se tu quiser, falar um pouquinho de ti aí, será bem-vindo. Tá bem, obrigada, Diego. Conheço o Diego aqui do Rio Grande do Sul, né, Diego? Então, eu sou professora Janaína, da Unicinos, eu sou professora do programa de pós-graduação em Economia e também da Administração. Estou participando online do SEMEAD, tenho uma aluna de doutorado que aprovou um trabalho, ela apresentou ontem, sobre transformação digital e capacidades dinâmicas das empresas. E aí, hoje eu consegui encaixar essa sessão aqui na agenda, e a ideia é escutar um pouquinho sobre os trabalhos na área de gestão da inovação. Então, estou como ouvinte. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, mais uma vez, boas-vindas, né? Eu me apresentei antes, acabei também, né, não falando aí das minhas linhas de pesquisa, né? Eu trabalho especialmente com inovação. Agora, no pós-doutorado, né, junto ao programa de pós-graduação em administração da Unicinos, também estou trabalhando com um engajamento em ecossistemas de inovação. Trabalho com esse tema, de ecossistemas de empreendedorismo e inovação desde 2015. Agora, também, né, mais focado aí também nas comunidades de inovação, né, que é um aspecto aí que tem emergido aí nas pesquisas de ecossistemas, e também me coloco à disposição aí para puder contribuir, certo? Então, seguimos com a nossa programação. Naldeir, por gentileza, né, Nájila, se tu puder colocar aí o vídeo do Naldeir, te agradecemos. Professor, eu tô sem o vídeo do Naldei, só tô com acesso aos artigos. Tá. Então, deixa eu abrir aqui pelo meu aqui, já vamos colocar aqui. Peraí. Tá, ele é aberto aqui. Só vou pedir para vocês me confirmarem daí se ele está com áudio, tá? Pessoal, tá saindo áudio aí para vocês? Não? Não. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar meu fone aqui, que daí fica melhor. Agora saiu áudio, não? Tá saindo áudio para vocês aí? Então, deixa Ainda não. eu voltar aqui. Um minutinho. Vou compartilhar de novo. Ah, aqui, o Share Sound estava desativado. Olá, eu sou o professor Aldo Vieira. Pessoal, tá saindo Da agora? Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Agora Mucuri, sim. em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Perfeito. Juntamente com os demais professores Tá bem da minha baixinho. equipe Não sei de se é meu. trabalho, né, o Deixa eu aumentar aqui. professora Daniela Tá bem baixinho mesmo. Silveira, professor Aguinaldo Riguchi, Tá professor baixo para mim Silvio e também aqui. professora Juliana Borges. Nós desenvolvemos esse artigo, né, cuja temática é desenvolvimento de competências coletivas e de inovações sociais, a contribuição de uma escola família agrícola praticante da pedagogia da alternância. Contextualizando, né, o trabalho, primeiro cabe destacar
a relevância das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos para o desenvolvimento de inovações sociais e de competências coletivas. A questão de, nesse campo, né, existirem algumas organizações diferenciadas, né, no campo na área da educação, e dentro delas nós temos as escolas famílias agrícolas, né, que são escolas formadas por organizações sindicais, famílias, associações, né, que atuam no campo e que desenvolve, né, que criam escolas com a pedagogia diferenciada, né, que é a chamada pedagogia da alternância, em que, além do conteúdo ser alinhado, né, às necessidades locais, né, e principalmente com práticas, né, voltadas para a área rural, eles ficam um período de 15 dias de modo integral na escola, e os outros 15 dias eles ficam desenvolvendo um projeto, né, um plano pedagógico, né, juntamente com a própria família, né, em suas residências. E neste contexto, o objetivo nosso foi analisar a contribuição de uma associação Escola Família Agrícola, localizada no Vale do Mucuri, estado de Minas Gerais, e praticante da pedagogia da alternância para o desenvolvimento de competências coletivas em seu meio e de inovações sociais no território onde atua. E nós, no referencial teórico, né, abordamos as temáticas sobre inovação social, competências coletivas e pedagogia da alternância. Nos procedimentos metodológicos, né, esse artigo ele é um recorte, né, de um projeto maior, né, financiado pela FAPEMIG, em que teve duas etapas, uma quantitativa, né, com organizações sociais do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, e outra qualitativa por meio de estudo de caso. E aí nós, na primeira etapa, identificamos organizações consideradas como socialmente inovadoras aqui na região, e fizemos 3 estudos de caso, sendo que este é um desses estudos de caso. Então, para esse artigo, né, para este caso, nós utilizamos da metodologia de observação direta e realização de entrevistas semi-estruturadas com informantes-chave. Então, foram entrevistados, né, dessa Escola Família Agrícola, dirigentes, funcionários, o prefeito da cidade, que realiza parceria com a instituição, dentre outros entrevistados. Então, foram entrevistadas 7 pessoas, todas na sede, né, no período entre 13 e 14 de novembro de 2023. Como resultados, nós identificamos que a associação, né, a Escola Família Agrícola, a EFABAM, do Baixo Mucuri, ela é um espaço de inovação social, isso pela sua natureza, né, de um estudo profissionalizante integrado, né, baseado na realidade local e com a pedagogia diferenciada e não praticada na região. A pedagogia da alternância, né, como algo socialmente inovador, né, o seu modelo, né, ter esse período de alternância, de ter um projeto profissional em que se desenvolve algum produto voltado para a realidade, né, e criação de espaço para experimentação de culturas adequadas ao contexto local, com parcerias com a Emater e outras instituições. A busca por autogestão, processo democrático e primazia das pessoas sobre o capital, já que se trata de uma escola gerenciada por uma associação, né, de pais e de famílias, né, da região. Os impactos sociais do território, né, já que essas práticas desenvolvidas e aprendidas pelos alunos foram socializadas em suas comunidades, né, em suas famílias, né, e resultaram em novas formas de trabalhar no meio rural e de se produzir no meio rural. As competências coletivas da AFABAM identificadas tratam-se, né, estão relacionadas ao fato de que a equipe da associação ela é engajada e proativa, tem empatia com o companheirismo entre os membros da equipe, a cooperação, a comunicação e a proatividade da equipe como principais competências também coletivas. E aí foi identificado algumas condições favoráveis ao desenvolvimento de competências coletivas, né? E dentre elas estão o processo coletivo na tomada de decisão, né? Já que a escola ela é uma associação, interligação das ações dos participantes da equipe, entendimento compartilhado, principalmente sobre os princípios pedagógicos da instituição, né, já que essa pedagogia, né, ela é
terá que dar um norte, né, um direcionamento nas ações desenvolvidas e no projeto pedagógico, né, da instituição, o espírito coletivo, características das organizações sociais, né, e questões relacionadas à abrangência, né, da metodologia, que alterna tempos e espaços diferenciados, né, integrando prática com a teoria, né, para ter em vista a facilitação da aprendizagem. E aí, como resultado principal, identificamos, né, que o modelo organizacional da associação ele é socialmente inovador para o território de sua abrangência, caracterizada pela gestão democrática e governança participativa. A pedagogia de ensino-aprendizagem diverge do modelo tradicional praticado pelas escolas públicas e privadas da região. Com a prática pedagógica foram desenvolvidos projetos profissionais resultando no desenvolvimento de alguns produtos e no aperfeiçoamento das práticas agrícolas. E fechando, né, que as competências coletivas como proatividade da equipe, cooperação e conhecimento compartilhados são essenciais para o desenvolvimento de ações socialmente inovadoras, no caso estudado, apesar dos desafios relacionados à rotatividade de pessoal e para o alinhamento, né, dos profissionais com a pedagogia utilizada pela instituição. Por outro lado, né, as interações resultantes dessas práticas, né, se tornaram fundamentais para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento, né, das competências coletivas, já que também se tornou um espaço de aprendizagem. Né? Então, há uma relação mútua, né, entre desenvolvimento de competências coletivas e desenvolvimento de inovações sociais no território. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Naldeir. Eu acho que era o vídeo que ficou um pouquinho baixinho, tá? Mas eu consegui escutar aqui. Esforcei um pouquinho, acho que deu para escutar. Vocês conseguiram escutar bem, pessoal? Com ouvido mais pertinho, né? Então tá bem. Naldeir, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Pela construção do artigo. Então agora eu gostaria de abrir espaço para uma rodada de discussão. Pessoal, vou deixar aberto aqui para quem quiser iniciar com perguntas, colocações aí para o Naldeir. Enquanto isso, eu vou abrindo meu documento aqui também com algumas anotações que eu fiz ali. Alguém quiser iniciar, pode ficar à vontade, tá bem? Eu tenho Por favor, Projana. Posso? Naldeir, eu tenho perguntas de curiosa, viu? Eu desconheço essa pedagogia, não é minha área, mas fiquei bem interessada. Daí eu queria mais te escutar, assim, como pesquisador mesmo da área. Eu queria entender o quanto ela já é difundida, o quão nova ela é. Aqui, realidade brasileira, né? Se isso tem uma difusão no território nacional, se é mais específico em algumas regiões. E se já existem estudos, enfim, de mensuração, né, de impactos dessa pedagogia da alternância, né, o nome, eu acho que é. Se já existem estudos de impactos, de influência, de mudança no meio, né? Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Então, esse caso, ele surgiu, né, de um estudo maior nosso, que foi com organizações sociais aqui no Vale de Quiomicuri. E aí, essas organizações são muito diversas, né? E nós tivemos inicialmente uma pesquisa quantitativa, né, com todas elas, que responderam algumas questões relacionadas ao desenvolvimento e inovação social. E identificamos algumas, né, que têm uma natureza meio diferente, né? Uma prática diferente, resultados mais diferentes de atuação na região, incluindo esta, né, que é uma escola família agrícola. Até então, eu também era, como você, leigo sobre essa questão da pedagogia da alternância. Né? O meu foco era na inovação social, desenvolvimento de competência coletiva, e eu caí no campo, né, pela organização em si. E aí, para o artigo, né, que nós fizemos um recorte, eu tive que buscar algumas coisas relacionadas à pedagogia da alternância. Então, não sou especialista, né, mas para pelo menos ter um entendimento mais geral, essa pedagogia ela veio da Itália,
então, principalmente com padres, imigrantes italianos, e ela disseminou muito no Espírito Santo. Então, ela não é uma coisa assim, a título, né, de temporal, né? Ela é inovadora aqui no território, né? Mas ela é antiga, tem mais de 60 anos, veio com os imigrantes, e existe essa pedagogia, a intenção é fazer com que o jovem, né, da área rural, né, do campo, ele tenha um espaço em que ele possa associar o trabalho junto à família com a aprendizagem. E aí, por que é alternância? Alternância é você ter períodos em que este aluno ele fica na escola, então ele fica na escola em período integral, né? Claro que deve ter algumas variantes, né? Mas a metodologia utilizada aqui na região é que eles ficam 15 dias durante 2 semanas, né? O tempo todo na escola, e eles voltam e ficam 15 dias desenvolvendo um projeto, né? E esse projeto está associado à teoria e eles têm que praticar alguma coisa lá junto à família, no campo. E eles são tutorados à distância, né? Pelos professores, monitorados, né? Então tem um projeto, um plano de trabalho em casa durante esses 15 dias. E essas escolas famílias agrícolas são bastante comuns, né? Aqui, no norte de Minas, principalmente, né? Aqui na região, que eles separam por micro-regiões, né? Temos 11 escolas famílias agrícolas aqui no município, no Vale do Jequitinhonha e no Mucuri, no norte de Minas. E ela tem uma associação, né? A Associação Escola Família Agrícola em Belo Horizonte, que funciona tipo uma secretaria de ensino, que, de certo modo, articula junto ao Estado, porque eles não são autossuficientes, eles precisam de apoio do Estado para pagar professores, para, de certo modo, definir algumas diretrizes também. Então, ela é tipo uma secretaria de educação das escolas de família agrícola, que centraliza. Isso aqui no estado de Minas e no Espírito Santo, parece que o movimento é um pouco ainda mais forte, pelo que eu estudei. Tá? Não sei se eu respondi. Perfeito. Obrigado, Naldeir. Obrigado, professora Janaína, pela pergunta. Nízia, Nájila, vocês querem fazer algum comentário? Uma Em pergunta? Minas, são 22 no total, escolas famílias agrícolas. Daqui são associadas à Associação Escola Família Agrícola, aqui no estado. Perfeito. Não, então eu vou trazer alguns, de forma bem breve aqui, porque o tempo é bem curto aqui, mas algumas coisas que eu anotei, Naldeir, eu acredito que possam contribuir. Eu também, assim como a professora Janaína, eu desconhecia a pedagogia da alternância, achei um modelo bastante interessante, né, na prática mesmo, né, então contribuiu aí com conhecimentos significativos, né, inclusive para a gente pensar novas possibilidades do nosso ensino-aprendizagem. Eu trouxe algumas coisas aqui mais em termos assim, pensando também em alguma potencial publicação, né, para que vocês possam depois ter o maior impacto possível com o artigo. E aí, no início aqui eu só vou, de novo, vou passar rapidamente meus comentários aqui, tá? Depois, no final, também a gente pode ter mais um tempinho para falar sobre. Eu acredito que o artigo ele está bem construído, né? Ele traz uma contribuição prática, acho que é bem legal, como eu falei, assim, né? Para a gente replicar isso para outras condições, outras realidades. Acredito que pegando ali na introdução, talvez se pudesse trazer um pouquinho mais dessa relevância aí, como a professora Janaína também pontuou um pouquinho ali, trazer o estágio atual da literatura, né, explorar um pouco mais a importância desse tema, não só a nível nacional, mas também internacional, né? Eu acho que dá para fazer um esforço ainda um pouquinho maior nesse sentido. Além disso, né, justificar a relevância do estudo. Eu estou pegando alguns pontos principais, tá? Depois posso te passar também, Naldeir. Também senti falta ali de justificar por que foram aqueles entrevistados, né? Quais foram as categorias de análise também, como é que vocês definiram isso?
E também uma dúvida mais de cunho prático aqui foi, tem um momento ali que vocês colocam, né, que as pessoas elas têm que estar efetivamente envolvidas ali com a vida dos alunos, né? E aí eu fiquei me perguntando assim, com certeza, né? Vai ter um impacto muito maior, inclusive é o que eles trazem ali nos depoimentos deles, mas até que ponto daí a gente consegue separar o trabalho da vida pessoal, né? Fiquei me perguntando assim, poxa, será que eles conseguem fazer isso? Será que não fica muito pesado? Então, mas depois a gente segue também. Não sei se tu quer fazer um breve comentário aí, a gente já deu os 8 minutinhos aqui, mas se tu quiser falar aí, fica à vontade. Sobre essa questão, até foi relatado, né, pelos entrevistados, essa questão do engajamento, principalmente numa escola diferente, né, uma escola em que os professores que não são só professores, são também monitores, eles têm que entender o que é a metodologia, que demanda muito mais dele, que precisa, que os alunos vão acompanhar de perto, né? Logo no início do semestre, os pais vão com os alunos e tem uma reunião entre os pais e os alunos e faz o planejamento do próximo semestre, depois tem um acompanhamento, eles chegam a ir, né, às casas dos alunos, por mais que não se restrinja a família do município, né, são vários municípios que são beneficiados, né, com a escola. E antes era mais, demandava ainda mais, né, porque eles dormiam, os monitores dormiam na escola, para você ter uma ideia. Eu fiquei imaginando como assim, os professores dormem na escola para acompanhar os alunos, e eles viram que era uma exigência meio grande, e eles conseguiram articular recursos junto ao Estado, né, para o governo estadual, que é o responsável pelo pagamento dos funcionários, para que se tenha agora uma divisão, né, de alguns monitores ficarem só no período noturno, enquanto os professores, eles agora não têm, há um pouco de separação entre vida privada e ser professor. Mas mesmo assim é uma metodologia que exige disso, e é exatamente por isso que um dos principais gargalos é essa questão, né, praticar essa metodologia, sendo que muitos professores vêm com a visão de mundo de professor da escola municipal ou da escola privada, em que ele apenas leciona e depois vai embora para casa e cuida mais da vida dele. Então, isso é realmente um gargalo. É um desafio, na verdade. Né? Perfeito. Então, exige provavelmente abrir mão de muita coisa também e realmente, né, ter prazer, né, para desempenhar aquela função e acaba não sendo apenas uma função, uma tarefa também, né? Acaba envolvendo aí o lado pessoal, inclusive. Mas obrigado. Então, para a gente respeitar o tempo aqui, Nízia, vou te convidar então para fazer a tua apresentação. Como a gente colocou, né, vai da tua preferência aí, se tu quiser apresentar ou também colocar o vídeo, então fica bem à vontade. Tá. Eu posso apresentar, vou tentar compartilhar aqui, Perfeito. se der certinho. Ok. Tá ótimo. Vou. Tá começando a aparecer. Tá aparecendo, né? Sim, Só agora sim. não tá em momento, não tá em modo de apresentação, né? Não, eu acho que para ele ficar em modo apresentação, só se compartilhar toda a tela. Ah, sim. Eu acho que vai ter que compartilhar a tela inteira, que aí ele entra no modo apresentação e vai passando depois os slides. Mas aí eu tenho que. Deixa eu ver. Eu apanho aqui dessas tecnologias, né? Como diz. Tá Os donos tranquilo. não estão muito acostumados com ele. Vai ali no compartilhar de novo e ele aparece a opção de tu compartilhar a tela inteira. Ah, tá. Lá no compartilhar. Conseguiu Não, acho encontrar que aí? não. Fica do ladinho, será? Tu vai no share ali, provavelmente no mesmo lugar onde tu clicou antes, né, para apresentar a tua tela. E aí, bem em Isso. cima, tem o screen ou tela, né? Não sei qual idioma que tá aí para Links, ti. documentos, advanced.
Embaixo ali ele diz tela ou screen. Ele tem as abinhas ali em cima de documentos e outras coisas, né? E daí embaixo ele já É, tem ali a tela para você compartilhar. Tem que estar clicado, obviamente, em screens, né? Em telas. uhum, em screens. Vamos ver, deixa eu ver. Aí, agora tá começando a aparecer aqui. Tá aparecendo o teu Tá PowerPoint. aparecendo. Tá. Aí, agora tu clicou no modo apresentação Isso. Isso e aí. agora abriu a apresentação. Quando quiser, pode começar, fica à vontade. Ok. Uhum. Então, o meu trabalho, né, o nosso trabalho, na verdade, ele teve o título como Empresas Estatais e Startups para superar os desafios da inovação tecnológica, né. Então foi feita uma revisão integrativa. É, Na introdução, né, a gente abordou, né, que os governos, eles adotam a criação de empresas estatais como forma de desenvolver ou manter as indústrias, né, nas quais o setor privado ele não pode ou então não está disposto a entrar, né? Então, essa é a principal importância dessas empresas estatais. E essas empresas estatais, elas procuram garantir a estabilidade social e promover o crescimento da economia. Os avanços tecnológicos, eles colocam desafio aos estados, não apenas em termos de funções regulatórias, mas também em termos de administração e prestação de serviço. E aí é importante que esse processo de inovação, ele não fica somente limitado ao setor privado. As empresas estatais também utilizam, né, dessa inovação e cada vez mais precisam estar avançando nesse setor também. E aí algumas empresas estatais, né, estão se relacionando com startups para ganhar a posição no mercado de inovação. E isso pode permitir desenvolver novas oportunidades e conectar-se ao mundo da inovação tecnológica. Tanto é que aqui no Brasil, né, surgiu, né, o marco legal das startups, que é uma maneira de estar regulamentando contratação de startups para estar ajudando nesses avanços tecnológicos. E aí, com isso, né, o artigo ele traz a seguinte pergunta de pesquisa: como as empresas estatais superam os desafios da inovação tecnológica em parceria com as startups? Com o objetivo, né, de compreender como as empresas estatais superam os desafios da inovação tecnológica em parceria com as startups. No referencial teórico foi abordado sobre as empresas estatais e inovação tecnológica, como que essas empresas estatais estão buscando essa inovação tecnológica, como que elas estão inovando no seu dia a dia, e a parceria público-privada, que é quando se junta uma empresa pública com a empresa privada para trazer alguns benefícios. O método foi uma revisão integrativa, né? A busca pelos trabalhos se deu a partir das bases científicas Web of Science e Scopus. Para compor o corpus da pesquisa foram selecionados 16 artigos, né? E esses artigos eles foram classificados em duas categorias de análise: empresas estatais, startups e inovação tecnológica, e a parceria empresas estatais e startups. Os principais resultados, né, que foi possível identificar que não houve muitos trabalhos que retratavam parcerias diretas entre empresas estatais e startups. As parcerias aconteciam muitas vezes através de universidades e instituições de ensino em que o governo apoia e financia pesquisa e desenvolvimento. Então, pôde perceber que nos artigos que foram selecionados, foram analisados, não, assim, pelo menos no momento, ainda não existia muito essa contratação direta de estatais, contratação direta contratar as startups para ajudar nesse avanço tecnológico. E essa parceria se dava através de universidades, né, em que tem um apoio financeiro e esse apoio também para desenvolver pesquisa, né, e faz essa parceria em P&D.
e demonstrou um crescimento significativo entre as startups com o apoio das empresas estatais. Ou seja, quando as startups recebem um apoio das empresas estatais, elas têm um desenvolvimento muito maior, elas crescem mais, né, e se solidificam no mercado também, porque tem um apoio de uma estatal que já é bem sólida, né? Aqui estão algumas referências bibliográficas, só voltando aqui, né, um ponto, então todas as empresas, né, elas estavam, assim, buscando, as empresas, né, mesmo estatais, elas buscam uma vantagem competitiva. E lá nos trabalhos foi encontrado muito trabalho que vem da China, né? Então, assim, a China hoje está, né, no auge de muitos pontos em tudo, inclusive nas pesquisas. E seria bom também, né, se no futuro fazer outras pesquisas, talvez aqui no Brasil, com essa lei do marco legal das startups, né, comece mais a aflorar esse tipo de junção, né, de parcerias. E então isso é muito importante com esse desenvolvimento tecnológico de hoje, tá? Então aqui estão algumas das principais referências que foram utilizadas. E é isso, gente. Obrigada. Perfeito, Nízia, muito obrigado. Pessoal, vou deixar aberto aqui também para considerações aí, para perguntas a respeito do artigo apresentado pela Nízia. Eu gostaria de fazer alguma colocação? Não? Certo? Então, eu vou começar aqui, tá bem? Nízia, então quero te Nossa, parabenizar. Por favor, professora Janaína, fica à eu vontade. não queria ser a primeira de novo, Diego, por isso que eu demorei, mas eu tenho. Fica tranquilo. Tá, mas também não é longo. Nízia, parabéns pelo trabalho. Eu Obrigada. queria entender duas coisas. Primeiro, por que você chama de revisão integrativa? Eu não entendi isso. Se eu desconheço esse termo, então eu não sei se é um método, uma técnica de revisão, ou você integrou coisas, não me passou isso na apresentação, tá? É, e sim, você fez uma revisão da literatura, né? É que na sua fala eu fiquei pensando também que a gente conhece alguns exemplos de empresas estatais que têm alguns hubs, assim, em que a intenção é fazer ter um conjunto de startups, né? São ambientes, esqueci o nome agora, mas são ambientes físicos, né? Em que existe ali um incentivo para as startups estarem, seja para fornecer algum tipo de solução tecnológica para a empresa estatal ou não, né? Mas é uma forma também da empresa estatal se atualizar do ponto de vista de inovação, visto que a startup, por teoria, né, são empresas que lidam com tecnologias mais de fronteira e tal. Então, eu não sei se tu te deparou em algum momento da revisão que tu fizeste com se eu não me engano, o Banco do Brasil tem isso, tem um hub, né? Acho que tem, Nízia, também já não tenho certeza. Eu sei que o Itaú tem, né, que é bem famoso. E eu sei que o Banco do Brasil tem alguma coisa, inclusive uma sede do Banco do Brasil lá no Vale do Silício, mas acho que tem alguma coisa aqui também. Não sei, enfim. Então agora eu já fiquei na dúvida se tem ou não. Mas eu queria te escutar um pouco se tu tens esse conhecimento, né, sobre isso. E a questão da revisão integrativa. Ah, desculpa. E a última questão é se a literatura mostra também o inverso, porque você fala dos benefícios disso para as startups, né? De ter ali uma possibilidade de crescer, talvez crescer mais rápido ou de forma mais sólida, mas a literatura discute também o outro ponto, porque do ponto de vista das empresas consolidadas, né, há uma certa dificuldade delas conseguirem se manter na fronteira, visto que elas são grandes, são mais engessadas, os processos são mais burocráticos, né, e as startups elas conseguem ser muito mais flexíveis. E daí, por isso dessa junção, né? Tanto de pública quanto de privada, mas juntar a grande empresa com a startup para que ambas consigam aí se beneficiar dessa conexão. Enfim. Obrigada, Anitta. Nada.
A revisão integrativa, ela é um método de pesquisa. Ela vai fazer uma pesquisa na literatura para levantar novas informações. E pode ser agrupado de três formas: contextual, né, do contexto, do que está falando, tema, e também metodológico. Ou seja, você pode, sim, fazer uma revisão na literatura e vai agrupar aqueles trabalhos, se for metodológico, daquele mesmo tipo de método. No meu caso, foi o de conceito, né? O conceitual, foi do tema. Um tema, na verdade, que foi abordado, ou seja, a parceria de startups com estatais. Então, a minha pesquisa, eu fiz se a gente joga algumas palavras-chave, né, faz as strings e joga nos buscadores, né, aqui não foi no caso da Web of Science Scopus, dá alguns trabalhos. Às vezes a gente joga alguns filtros de data, alguma coisa, no meu caso não, deixei bem abrangente. O que foi depois eu fui lendo, eu leio os resumos e vejo se tem alguma coisa falando ali sobre essa parceria. Quando eu vejo que se encaixa, eu seleciono ele. Depois de fazer essa primeira triagem, aqueles que sobraram, aí faz uma revisão mais aprofundada. Aí lê mais o artigo por completo, lê os resultados, qual foi o método, para tentar encontrar, no caso, né, foi o tema, né, essa parceria de startups com estatais. Bom, E, não, Nízia, isso sim, mas isso é uma revisão sistemática da literatura. O que é uma na revisão verdade, integrativa? na verdade, a revisão integrativa vem de Torraco, tá? Então, o sistemática, ela segue um sistema, né? Então, a integrativa, ela não vai, assim, seguir muito um sistema, um padrão, sabe? Mas ela vai, assim, analisar a literatura, mas não dessa forma sistemática, como, assim, que tem a revisão sistemática que vai vendo ponto por ponto, que tem uma regra, um roteiro para se seguir, sabe? Quer ver? Tem o meu trabalho aqui, a referência é Torraco 2016, que fala sobre a revisão integrativa. E ele fala que é um tipo de pesquisa que gera novas informações a partir de uma revisão de literatura e análise integrada de um tema específico, tá? E nela a revisão integrativa da literatura é uma forma distinta de pesquisa que gera novos conhecimentos sobre o tema em consideração, tá? Então, assim, numa revisão integrativa, novas estruturas e perspectivas sobre um tema, elas podem emergir através da crítica abrangente e da síntese da literatura representativa sobre o tema. Com relação ao que você falou sobre o Banco do Brasil, sobre o Itaú, eu achei que eu fosse encontrar alguma coisa disso nas minhas pesquisas. Eu até sei, sim, tanto é que tem muitas empresas estatais, realmente, esses bancos, assim, que fazem parcerias com startups para gerar tecnologia para os clientes. Tanto é que tem até o próprio governo, né, o Gov, que tem hoje, né, é uma tecnologia que todo mundo tem acesso e foi criado, né, por startups também. Só que na minha pesquisa eu não cheguei a encontrar. Como eu falei, eu encontrei muitos artigos lá da China, sabe? E não encontrei muita coisa aqui do Brasil ou que vinha com esses exemplos. Talvez, se fizer em outras bases, ampliar as strings, as palavras-chave, vai abranger mais, pode ser que esses casos entrem também. Eu vi também um negócio sobre vi casos do Uber também, sabe? Tem algumas empresas estatais que fazem parceria com o Uber. Isso eu conheço, assim, do Brasil, só não encontrei algum artigo científico
na minha pesquisa para abordar. Então, isso pode ser uma limitação do meu artigo, que pode ser para abranger mais, buscar mais casos, fazer em outras, ampliar, mudar ou aumentar o número de palavras-chave para se procurar, buscar em outras bases de dados, que aí pode dar um apoio maior também com relação a isso. A outra pergunta sua é sobre as desvantagens. Isso é abordado também no trabalho, é porque o tempo é muito limitado para apresentação também, mas tem muita resistência com relação às startups de inovar. Muitas pessoas lá, elas têm essa resistência de estar inovando, de implantar inovação, porque já fica assim, os gerentes lá, ou quem comanda, já tem tudo programado, tudo certinho. Então, eles têm essa resistência à mudança. E isso existe sim, tá? Eu coloquei lá muita coisa, principalmente dessa parte das startups. Existe uma resistência por parte dos gerentes, que eles querem cumprir um protocolo. E aí, um pouco dessa resistência à mudança, isso foi encontrado sim também. Uhum. Perfeito. Então, muito obrigado, Nízia. Muito obrigado, professora Janaína, também pela pergunta. Então, a gente passou um pouquinho aqui dos 8 minutos, depois eu vou fazer minhas colocações também no próximo momento. Não, bem tranquilo. Depois a gente tem mais um espacinho ainda no fechamento dos artigos ali para discussão, tá bem? Então, agora eu vou apresentar o artigo que a gente construiu aqui também com os colegas do PPGA da Unicinos. Vou abrir aqui. Um minutinho. Ai, acho que tá ok a visualização para vocês aí, né? Então, eu vou pedir para a Nájila agora me ajudar a controlar o tempo. Eu vou colocar aqui no meu cronômetro também, mas para que eu possa focar aqui no artigo. Então, Nájila, se tu puder me ajudar aqui no controle agora, eu te agradeço. Então, vamos lá. Bom, então, novamente prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar em nome do Matheus Dallagnol, da Bibiana Martins, em meu nome, o artigo The Dynamics of Collaboration Between Startups and Corporation, a study from a Micro Foundations Perspective, né? Então, que foca aí justamente na exploração dos microfundamentos da colaboração entre startups e corporações, né? Então, ressaltando esse papel importante da colaboração entre uma instituição, entre uma organização já estabelecida, com a sua estrutura, né, com um porte maior, né, mas que também tem seus desafios ali de flexibilidade, como antes pontuado também pela professora Janaína, né, e que precisa estabelecer relação, então, com as startups que vêm com um modelo mais ágil, e também, normalmente, com conhecimentos de fronteira que podem ser tanto aplicados aos desafios das próprias empresas ou também para propor novas soluções de mercado em conjunto. Claro que essa relação ela tem grandes desafios, né? Entre eles a simetria de tamanho, poder, informação e recursos, né? E esse tema, dada a sua importância para gerar novas soluções, ou soluções com potencial de inovação, tanto para as grandes empresas, quanto também para o acesso a recursos e oportunidades pelas startups, sempre gerou muito interesse, né? Agora, principalmente com as startups de base tecnológica tendo esse seu papel de conexão com as corporações reforçado. Porém, a maioria dos estudos ressalta essa colaboração do ponto de vista da grande empresa, né? Então, nosso foco aqui foi buscar compreender, né, como é que essas startups, então, elas encaram essa colaboração e como é que elas desenvolvem microfundamentos, né, que são basicamente aí as ações a nível individual e de grupo, né, que moldam a estratégia, a organização e também tem influência para a formação das capacidades dinâmicas. Então, nosso objetivo aqui foi justamente compreender como é que as startups elas formam esses microfundamentos para
para a colaboração com as corporações, né? Então, nosso programa de pesquisa, né, como as startups elas estabelecem os microfundamentos para colaborar com as corporações, né? Trouxemos toda um referencial teórico que embasa esses dois temas, tanto a colaboração entre startups e as corporações, como também a perspectiva de microfundamentos, que ainda está muito ligada às capacidades dinâmicas. Nessa versão do artigo, nós trouxemos ainda muito esse papel dos microfundamentos para a formação das capacidades dinâmicas, mas depois também nós entendemos que eles podem ter um papel individual, né, que por si só se justifica aí para fortalecer e para conduzir essa colaboração. Então, a partir disso, nós estabelecemos 4 proposições, né, que há tanto no nível individual quanto no nível da startup e no nível do ecossistema, né? Então, que há ações individuais, em primeiro lugar, ou microfundamentos que resultam em rotinas e práticas de colaboração com as corporações. Uma segunda proposição é que também essas características individuais elas resultam em rotinas e práticas que também fortalecem a colaboração. Terceiro, que tem condições ecossistêmicas que influenciam nas ações e características individuais também aumentando essas práticas colaborativas e, por fim, também que no contexto da colaboração entre startups e corporações, há mecanismos de agregação, né, do nível individual para que se possa ter microfundamentos também sendo construídos no nível da corporação da startup, perdão. Então, aqui é o nosso framework teórico, que considera essas 4 posições e também os mecanismos de agregação entre esses diferentes níveis, né? O método de pesquisa, esse artigo aqui, ele é oriundo de uma dissertação de doutorado do Matheus, orientado pela professora Bibiana, e agora com a minha participação também dentro do pós-doutorado para poder transformar isso em artigo, né? Então, foram selecionadas 8 startups dentro de um hub de inovação no agronegócio que fica no Paraná, né? Então, o agronegócio aí tem uma importância bastante grande para o Brasil como um todo, né? No estado do Paraná também tem uma grande relevância, né? E temos aí um caso de uma cooperativa que criou esse hub de inovação para justamente interagir e poder se conectar com startups, né? Então, nós selecionamos esse setor e especificamente esse hub que ele é reconhecido no ecossistema de inovação do Iguaçu Valley, né, que é uma região do Paraná. Então, esse hub de inovação já ganhou vários prêmios e por isso nós selecionamos aí 8 casos de conexão das startups, então, com essa corporação, que é uma corporação que tem características idiosincráticas, dado que ela é uma cooperativa, certo? Então, foram 8 startups pesquisadas, foram entrevistados 16 pessoas, dentre elas empreendedores e gestores da organização e do Hub de Inovação, e também nós triangulamos tudo isso, né, com análise de dados secundários, aí, com websites, notícias, reportes, entre outros documentos. Aqui também um pouco da caracterização das startups, elas foram selecionadas a partir do estágio de validação, então considerando desde o seu início de ideação, validação, tração em escala, né? A partir da validação elas estão mais maduras e já têm histórico de colaboração com a corporação, aqui também trazendo um pouco daquele contexto que eu mencionei antes da relevância do ecossistema e do contexto pesquisado, e aí nós dividimos os resultados pelas 3 fases da colaboração, que é uma fase de preparação para a colaboração, da colaboração em si e depois os resultados dessa colaboração. Então, quanto mais inicial está a colaboração, que as startups elas estão se preparando, elas dependem muito mais de microfundamentos definidos a nível individual, né, que começam a acontecer as primeiras negociações
com a corporação. Depois, a fase de colaboração, ela se estabelece a partir de um acordo formalizado. Então, aqui a gente começa também a ter as rotinas e práticas das startups sendo estabelecidas por meio de microfundamentos para conduzir essa colaboração. E, por fim, nós temos também a fase de resultados, em que são apresentados os resultados para toda a comunidade, que se faz um debriefing, né, dos resultados dessa colaboração. Então, a gente pode compreender que o nível individual ele começa estabelecendo microfundamentos para começar o processo de colaboração. Depois a gente tem cada vez uma participação maior da startup enquanto time, enquanto organização, também para estabelecer suas rotinas e microfundamentos. E, por fim, nós temos também uma participação do ecossistema em facilitar essas conexões e também proporcionar condições para as startups se desenvolverem, para essa colaboração funcionar da melhor forma. Né? Então, aqui também nós colocamos algumas limitações, né? Dentre elas a dificuldade de encontrar casos de colaboração já estabelecidos e também a maturidade da iniciativa. Então, obrigado, dei uma aceleradinha aqui no final, porque eu sei que eu estourei um pouquinho o tempo ali, então a gente pode tirar, inclusive, agora, né, do debate aí, mas só queria deixar mais completinho, né? Também por se tratar de uma tese de doutorado aí, a gente já evoluiu até um pouco mais com esse artigo, né? Mas a gente está fechando ele agora, especialmente num esforço aí para deixar um resumo do que realmente é pertinente para um trabalho. Então, deixo à vontade aí também para as considerações de vocês, né? Para dúvidas, perguntas, por favor, fiquem bem à vontade. Vou colocar o cronômetro aqui Vou também. então. Perfeito. Diego, sim, eu queria escutar um pouco mais sobre a questão dos microfundamentos, a questão teórica mesmo. Entender um pouquinho a origem, tu falou capacidades dinâmicas, que eu tenho uma aluna de doutorado que ela está também discutindo capacidades dinâmicas, microfundamentos das capacidades dinâmicas para a transformação digital das empresas, né? Então, tem uma semelhança aí, talvez, na questão teórica, e eu gostaria de escutar um pouquinho mais sobre isso e entender um pouco melhor os resultados ali, porque foi rápido, né? Então, se tu tiver a oportunidade de falar um pouquinho melhor sobre os resultados, acho que seria bom também. Obrigada. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Então, ali nós tratamos, conforme a definição trazida no artigo ali, como ações ao nível individual em grupo, né? Ou seja, eu particularmente tenho uma trajetória também de estudo de comportamento empreendedor, né? Então, eu vejo muito a ação como um comportamento, né? Então, são ações práticas, né? Que acontecem, executadas aí pelos indivíduos e depois na startup como um time, né, que elas, ao se tornarem um hábito, digamos assim, ou ao se tornarem rotinas, elas acabam também por influenciar depois na formação das capacidades dinâmicas, né? Então, essa foi a forma aí que nós colocamos isso, né? Seriam, de certa forma, comportamentos observáveis, né? Primeiramente num nível individual, mas que através dos mecanismos de agregação, mobilização de conhecimento, entre outros, acaba levando, então, à formação dos microfundamentos no nível da startup, né? E depois para o processo de colaboração em si. Então, nós entendemos, até não está explícito nessa versão do artigo aqui que foi para o SEMEAD, depois a gente avançou um pouco mais, nós temos os 3 níveis dos microfundamentos em si, né? Ou seja, nós temos lá o nível individual, o nível da startup e o nível do ecossistema, né? Então, nós definimos algumas ações práticas e buscamos evidências nas entrevistas com os empreendedores, com os times das startups e com os gestores, de ações que efetivamente contribuíram para que essa colaboração, esse processo de colaboração como um todo,
ele pudesse ser realizado. Então, deixando, acho que um pouquinho mais claro, talvez, os resultados ali, nós compreendemos que aqueles microfundamentos que são mobilizados na fase individual, depois eles transbordam para formar os fundamentos da startup que vão auxiliar no processo de colaboração e, por sua vez, nós temos também, né, a participação do ecossistema para também contribuir com essa relação. Então, quando a gente considerou ecossistema, nós consideramos tanto o hub de inovação em si, né, quanto o ecossistema regional de inovação. Então, isso também é uma diferenciação que a gente traz ali numa versão agora posterior ali do artigo, mas dentro disso, então, a nossa análise ela acabou migrando aí para os microfundamentos dentro desses três níveis, né? Então, na última versão do artigo, por exemplo, nós temos lá um nível, o microfundamento, que daí são as ações práticas observáveis, a descrição delas e também as evidências que nós encontramos. Então, nós temos microfundamentos que foram encontrados no nível individual, no nível da startup e no nível do ecossistema. Professora Ótimo, Janaína, muito obrigada. Obrigada, tá ótimo. obrigado. Parabéns. Eu quero fazer uma Obrigado. pergunta. Claro, por favor, Nízia. Essas startups e as corporações que você pesquisou, elas não fazem parte desse ecossistema que você falou que esse. Sim, fazem parte. Como eu comentei ali durante a apresentação, nós fizemos o recorte da região do Iguaçu Valley, no Paraná, né, que é a região do Iguaçu, ali com Foz do Iguaçu, entre outras cidades ali que tem uma pujança de inovação. Então, essa região, a gente traz no artigo ali que ela é nacionalmente reconhecida, né, por ser um polo de inovação, e dentro desse ecossistema regional de inovação, né, agora, eu particularmente, como eu falei antes também, eu pesquiso ecossistemas desde 2015, né? Então, à medida que a gente tinha antes os ecossistemas de empreendedorismo com uma delimitação territorial, quando a gente falava em ecossistemas de inovação, o que se tinha na literatura acadêmica era algo relativo a plataformas, né, ou ecossistemas até digitais com uma organização no centro, né? Agora, recentemente, é que a gente começou a ver os estudos deixarem mais explícito, quando falam de ecossistema de inovação, se ele é um ecossistema de inovação de plataforma, com uma empresa ao centro e os seus stakeholders ao redor, ou se então é um ecossistema de inovação a nível de território, né? Então, dentro hoje da grande literatura, vamos dizer assim, dos ecossistemas de inovação a nível de território, a gente tem lá os ecossistemas regionais de inovação, então já tem uma corrente de estudos hoje sobre isso, que é o que a gente argumentou ali dentro do artigo para caracterizar o Iguaçu Valley, né? E dentro do Iguaçu Valley, dentro desse ecossistema regional de inovação, nós temos lá o Hub de Inovação, né, que ele, numa perspectiva um pouco mais abrangente, um pouco mais genérica, talvez, de ecossistema de inovação, ele pode ser considerado por si como um ecossistema, né? Então, seria um ecossistema dentro do ecossistema. Por mais que o Hub ele possa ser, ou talvez deva ser encarado como um ator dentro desse ecossistema, né, ele também foi considerado dentro do estudo como um ecossistema em si próprio. Então, nós temos o ecossistema regional de inovação, temos o hub de inovação como um ecossistema de inovação, né, e esse hub ele foi criado por uma cooperativa da região para conectar com startups, depois ele ganhou proeminência, ele aí foi aberto para que outras organizações pudessem se conectar ali junto também, e os casos que nós analisamos das 8 startups, todas elas têm a relação com essa única corporação, né? Nós não pesquisamos outras corporações ou outras organizações cooperativas, por exemplo,
que pudessem ter essa relação ali com as startups. Então, foram as 8 startups, mas na relação com uma única organização. E todos são do agronegócio? Todos do agronegócio. O ecossistema é do agronegócio. Isso aí. O Focado ecossistema no de agro. Olha, vou precisar de um contato. A minha tese, estou fazendo levantamentos de ecossistema de inovação do agronegócio, porque eu vou pesquisar como que as capacidades relacionais influenciam na orquestração dos ecossistemas. Olha aí que legal. Eu trabalhei Uhum. com recursos relacionais e com coordenação de ecossistemas também de inovação, então acho que a gente pode trocar uma ideia, inclusive, e além disso, quando a professora Janaína comentou ali o teu artigo, eu também acabou me despertando alguns insights aqui. Eu até o final do mês de abril, antes de entrar no pós-doutorado, eu estava como gestor do Instituto de Inovação aqui do Rio Grande do Sul, formado por grandes empresas. E aí eu lembrei que até o final do ano passado, se eu não me engano, a gente tinha entre os nossos associados ou mantenedores a Corsan, que a Corsan é a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, né? Então, enquanto ela era pública, né, a gente teve ela conectada ali, aportando recurso, né, como uma associada para conectar com startups. E depois que ela virou empresa privada, aí ela deixou de ser associada do Instituto, para tu ver só como às vezes, né, tu tem alguns casos específicos, assim, né? Mas, enfim, então, agora a gente tem aí mais 20 minutinhos para poder fazer um fechamento dos artigos, né? Então, também deixo aberto aí para quem quiser comentar, quiser trazer algo a mais. Eu fiquei numa dúvida, não sei, Diego, é relacionada à colaboração, né? Essas organizações, as startups, fiquei pensando, essas colaborações, elas já foram criadas tendo em vista a colaboração, ou se parte da corporação buscar essa colaboração, ou se as startups utilizam a colaboração como estratégia de sustentabilidade. Eu fiquei pensando assim, da questão do inicial mesmo, né, quem busca, né, ou seja, é intencional desde o início. Né? Ótima pergunta. Nós não fizemos essa distinção ali no artigo, a esse respeito necessariamente, mas elas começaram, enfim, começaram. O objetivo é justamente elas terem uma sustentabilidade econômica, né? É o clássico ali de tu conectar com a corporação para tu ter acesso a clientes, acesso a recursos, né? E poder se desenvolver mais rápido. Então, no início, o que que a gente percebeu? Aí também vai da maturidade inclusive de entendimento tanto da grande corporação quanto das startups, né? A respeito dessa relação. Então, a startup, ela foi criada a partir de hackathons, por exemplo, ou seja, a cooperativa foi lá, colocou um desafio, aí um grupo de pessoas se reuniu, tá, vamos gerar uma solução para esse desafio. Mas eram pessoas que já vinham participando de outros eventos, que já tinham uma certa inserção ali e que já tendiam, né, já dá quase para dizer que tinha uma intenção empreendedora ali, né? Por mais que elas não tivessem ah, o objetivo em si de criar a startup, né? Mas elas já estavam indo nesse caminho. E além disso, o que a gente identificou também é que eram principalmente pessoas já vinculadas ao agronegócio, né, que tinham o agronegócio da família, que tinham estudado o agronegócio, então elas vinham e criavam uma startup a partir de uma solução que elas estavam propondo para conectar lá com a corporação. Então, assim, não chega, nenhum desses casos é uma spin-off, por exemplo, né, que tenha saído ali da corporação, né, mas todas elas
Tô pensando aqui, tá? Todas elas, a princípio, criaram, ou quase todas elas criaram um negócio para atender ali algum desafio da corporação. E aí elas participaram inicialmente de eventos e tal, e aí depois foram fazendo negociações, né, para chegar a acordos comuns ali com a organização e estabelecer essa relação. Não sei se te respondi, Naldeir, se era isso. Sim, sim, obrigado. Perfeito. Pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário aqui a respeito dos artigos da sessão? Eu acho, já que está falando de ecossistema, né, eu acho que no meu artigo cabe enfatizar mais a questão das parcerias, né? O quanto que a Escola Família Agrícola ela depende de parcerias. É uma instituição ali que envolve diferentes atores, né? E tem, de certo modo, tem a prefeitura do município, que cedeu um espaço, né? Tinha uma escola técnica antiga que foi desativada e ficou um espaço ocioso, e esse espaço era da gestão da prefeitura, ela cedeu esse espaço para que a escola montasse, né, a sua estrutura nesse espaço. E aí tem a questão de já existia uma rede, né, uma rede de escolas famílias agrícolas em Minas, né, existia uma associação das escolas famílias agrícolas e essa associação ela articula congressos, encontros, faz difusão, né, de certo modo, da pedagogia, né, da alternância, tem publicações, até respondendo agora de modo mais atrasado a Janaína, né, tem publicações, eles têm eventos de avaliação da metodologia, de troca de experiência, né, eles se reúnem por micro-regiões, trocando experiências, pontos fortes, pontos fracos, resultados alcançados, gargalos, e aí, dentre esses atores, entra o Estado, né? Porque o município, já que é uma associação que mantém essa escola, a associação conta com a estrutura do município, o município ajuda cedendo alguns profissionais, mas não é suficiente, aí precisa de recursos para pagamento de salários dos demais profissionais, aí entra o Estado de Minas. Mas mesmo assim, algumas despesas que não são previstas, né, que não são rotineiras, tipo manutenção, né, alguma irrigação, aí eles precisam de suporte de empresas privadas, né? Empresas da agropecuária, tem empresa grande lá da região que sempre presta esse suporte. Eles precisam de tratar a terra lá dentro para plantio também, e essas empresas cedem os tratores. Então, é uma articulação que envolve muitos atores, e tem outros municípios também que cedem ônibus para levar os alunos dos municípios, um outro município também ajuda, mesmo sendo outro município, ele colabora com refeição, já que a refeição é o maior custo, né? Porque os alunos ficam em período integral, são 5 refeições diárias. E, assim, de certo modo, um tipo de governança meio complexo, né? Bastante complexo, que tem dado certo, e que é uma experiência que está sendo bastante disseminada aqui, né? Então, não é um ecossistema, mas a gente vê a interação de muitos atores e bem complexo. Aproveitando, Naldeir, qual que é o papel do poder público em relação a esse modelo? Como é que eles enxergam isso? Então, aí eu entrevistei o prefeito, né? E o prefeito, ele da gestão, ele apoia, ele sempre apoiou. E ele fala que é uma dificuldade porque a escola não é municipal, então, de certo modo, os frutos dessa escola, o município não pode falar que é dele, né? Que ela é independente. E é exatamente por isso que às vezes ele tem dificuldade de obter recurso, porque os políticos gostam muito de ser o pai, né? De alguma, de alguma Vangloriar. construção. E aí, como é autonomia, nem sempre se fica visível. E eles têm uma dificuldade também burocrática, né? Já que depende de recursos, muitas vezes emenda parlamentar, para efetivar essas emendas leva tempo, né? Para elas se tornarem efetivas. Então, essa morosidade também atrapalha um pouco. Mas eles dependem muito do recurso público, principalmente para compras de computadores, compras de cadeiras, né? Que aí precisa de mais recursos, de emendas, que não é um recurso que é rotineiro, quanto como para transporte e alimentação e pagamento dos servidores, né? Entendi.
Obrigado. Nízia, eu gostaria também de fazer algumas colocações ali a respeito do teu trabalho. Deixa eu puxar aqui de novo. Mas parabéns mais uma vez, eu acho que é um tema bastante pertinente ali quando tu fala na questão de tu não ter encontrado estudos, né, no Brasil. Pode ser duas coisas, né? Ou porque não se entendeu, talvez, que fosse um tema relevante ser pesquisado, e da minha parte eu acho que não é isso, né? Eu acho que se tu aprofundar um pouquinho mais depois aí no desenvolvimento do artigo também, tu pode, inclusive, deixar bem robusta essa argumentação da importância de estudar essa interação entre empresas estatais e startups, né? Eu acho que é um tema bastante pertinente. Eu, particularmente, poxa, eu estou tanto na prática quanto na academia aí com esse tema, e eu nunca tinha parado para pensar e me dar conta, assim, da importância disso, né? Vamos pesquisar isso aqui e trazer, né, evidências científicas aí para isso. Então, agora me despertou isso também, acho que é um grande valor aí que vocês trazem aí no artigo, né? Eu anotei algumas coisas aqui, tá? Principalmente ali na introdução, tu traz um cenário brasileiro, né? Tu fala ali, a tua introdução ela é basicamente o Brasil e as empresas estatais e as startups. E eu não entendi depois no resto do teu trabalho que tu tá falando do Brasil, né? Então, tanto que ali nos estudos aí tu mesmo comentou antes ali, né? Tem uma grande participação da China, por exemplo, em estudos, e é o que mais tem material, né? Então, o que que eu sugeriria, assim, talvez, né, para vocês considerarem, ao invés de tu propriamente já focar no contexto ali na tua introdução, no contexto empírico que tu vai pesquisar, traz o pano de fundo teórico, né, e também de uma maneira, até acho que dá para deixar inclusive mais objetivo aqui, né. Anteontem, a gente estava na sessão Sapiens aqui do SEMEAD, e a gente estava discutindo ali o quanto a gente tem cada vez menos espaço nos artigos para publicar, né? Então, às vezes é 6.000 palavras, então é muito pouco, né? Então, se conseguir deixar aí o mais breve possível a tua introdução, o mais objetiva aí que tu conseguir, mas como é que eu gosto de tratar também, a gente trazer o pano de fundo teórico, e a partir disso, aí sim, tu trazer lá, bom, vou pesquisar aqui no Brasil, então, porque tem tal relevância, né? Essa é uma forma que eu particularmente, né, prefiro tratar assim, né? Então, deixo como sugestão aí, talvez acho que pode ajudar aí no andamento do artigo de vocês. Além disso, eu acho que dá para focar um pouquinho mais ali até no próprio refinamento do texto, né? Tanto na conversa dos autores ali, eu prefiro também trazer a ideia e tu citar o autor no final da frase, né? Ao invés de tu estar dizendo, tal autor falou que tal coisa e depois tal autor disse outra coisa, sabe? Então, me parece que a leitura ela tende também a ficar um pouco mais orgânica, né? Especialmente se daqui a pouco vocês forem, talvez, passar para inglês, não sei o que vocês estão buscando em termos de publicação, né? Mas caso vocês busquem isso, né? Inclusive vai ajudar aí a deixar um texto mais direto, mais objetivo, como é também mais característico do idioma inglês, né? E aí tu traz na introdução também, vocês trazem, perdão, sobre a caracterização das startups, e tu traz a definição ali do marco legal das startups, né? Eu, particularmente, tenho uma crítica, né, que eu acho uma definição muito abrangente ali, que considera o faturamento de até 16 milhões. Então, professora Janaína, estou vendo aqui teu recadinho ali, obrigado. Foi um prazer ter você conosco, muito obrigado pelas contribuições, viu? Obrigada, gente. Tá ótimo. Sucesso. Tchau, Tchau. tchau, obrigado igualmente. Então, a minha sugestão é tu, de repente, recorrer até a própria literatura acadêmica, que traz várias definições ali do que é efetivamente uma startup. É claro que
A gente tem diferentes formas de conceituar uma startup, algumas, por exemplo, com tempo e outras que não trazem tempo, né? Então, volta e meia, o pessoal me pergunta assim, tá, mas quanto tempo tem que ter uma startup? Bom, aí depende de qual definição tu vai usar, né? E outra, depende muito do setor. Se tu pegar uma startup no setor de tecnologia da informação e comunicação, em 2 anos talvez tu tenha um modelo de negócio já estabelecido. Agora, vai pegar uma deep tech lá do segmento de biotecnologia, pode demorar, sei lá, 10 anos incubada para tu ter a tecnologia numa primeira versão para ir no mercado. Estou citando um exemplo, né? Então, talvez trazer um pouco isso, né? Eu acho que ali nos estudos também, eu acho que cabe dar uma olhadinha ali que, pelo resumo que está ali, tá? Eu não entendi que alguns deles ali fazem sentido, por mais que vocês tenham feito lá a exclusão, né? Que por si só já excluiu bastante coisa ali e deixou com 16 artigos, né? Mas, de repente, como tu falou antes ali, pesquisar em algumas outras bases de dados, alguma coisa assim, né? Porque, de acordo com um resumo, pelo menos, que está ali no quadro que vocês colocaram, tem uns estudos que eu marquei aqui que eu disse, poxa, mas será que isso faz sentido tá aqui dentro mesmo, né? Então, mais essas questões, assim, tá? Novamente, eu até gostaria de pedir para vocês colocarem aqui os e-mails aqui no chat, pode ser? Porque daí depois eu passo também para vocês, Nízia e Naldeir, os meus comentários ali dos artigos de vocês, né? Caso se faça pertinente. Também a gente já fica com essa rede entre nós aqui, que também acho que é um dos pontos legais aí do SEMEAD. Mas parabéns, Nízia, parabéns, Naldeir, aí acho que temos ótimos estudos aí para a sequência. Obrigada pelas considerações, viu, Diego? A gente vamos rever sim, tá bom? Muito obrigada. Toda contribuição é muito bem-vinda. Obrigado, parabéns aí Perfeito. também, viu? Pessoal, então, estamos quase fechando o tempo aqui. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês aí pelas apresentações, pela discussão. Poxa, cheguei ao entendimento agora de algo que eu não sabia que existia, da pedagogia da alternância, né? Eu achei muito legal, muito bom modelo. Acredito muito nisso, nessa interação entre o empírico e o prático, né? Tanto que o meu posicionamento de carreira, por exemplo, ele é ficar entre academia e mercado, mas aí entra a questão que é muito desafiador, né? Tu conseguir equilibrar as duas coisas e fazer bem feito ambos. Que eu acho que é um pouco disso, né? Poxa, até que ponto a gente consegue imergir naquele contexto ali, ajudar aquelas pessoas ali que estão sendo qualificadas e também ter lá, né, o tempo ali, o espaço para a minha vida pessoal, por exemplo, né? Ou senão parece que tu tá sempre, né, numa jornada aí de aprendizagem formal, por exemplo, né? Então, acho que são pontos interessantes e o que eu comentei antes também ali, né, Nízia, dessa ligação das empresas estatais com as startups. Poxa, a baita sacada aí, eu acho que também aprofundando aí, trazendo elementos para aprofundar tanto a caracterização do problema teórico de pesquisa, quanto também a justificativa em si, né? Eu acho que vai dar um grande impulso aí para o artigo. Feito, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer conhecer vocês. Me coloco à disposição e continuamos conectados. Ok, prazer meu, obrigado. Abraço. Igualmente, prazer é meu também. Obrigada. Obrigada, Obrigado, pessoal. professor. Obrigada a todos. Um abraço. Boa Obrigado, noite. Najila. Um abração, boa noite. Tchau.